São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Vamos iniciar então esta segunda pregação da nossa quaresma de São Miguel. E o Senhor deseja nos instruir dentro desse combate espiritual que você está passando. Negar a realidade que nós estamos inseridos não é a melhor opção. Negar que existe um combate espiritual não é a opção inteligente. Nós precisamos reconhecer que nós estamos inseridos num combate e que nós então, com as armas que o Senhor Jesus coloca em nossas mãos, nós vamos vencer. Nós já somos, na verdade, vitoriosos neste combate. Precisamos tomar posse, precisamos assumir a nossa parte, precisamos, contando com a graça de Deus, nos esforçarmos. Então, muitas pessoas, por ignorar este combate, acabam perecendo, por não manusear as armas certas. Então, o Senhor nos traz aqui para que possamos, instruídos nessa batalha, para darmos esta vitória. Veja, para que se manifestou o Filho de Deus? Vai nos dizer a palavra. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas, irmã Maria Raquel, a gente precisa estar falando no maligno, a gente precisa estar falando nessa realidade. Gente, nós precisamos reconhecer que há essa realidade. Nós precisamos reconhecer as artimanhas do maligno para que bem instruídos nós possamos vencer. E isso passa também por um conhecimento de si. Claro, nós falamos tanto, nós estávamos ainda há pouco adorando Jesus. Nós temos os sacramentos, a Eucaristia, o batismo, a confissão. Nós temos a igreja, nós temos a intercessão de Nossa Senhora. Nós temos o auxílio dos santos anjos. Isso é a beleza. As verdades, não é a verdade que a igreja nos traz, os dogmas, aquilo que é ensinamento, o magistério, a tradição, a palavra de Deus, a cruz. Mas nós temos tudo isso exatamente para que, munidos, nós possamos então sair vitoriosos nessa batalha na qual nós estamos inseridos. Então veja, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 e seguintes. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mas amigas dos prazeres, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando sua eficácia. Olha o que São Paulo está dizendo. No fim, fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis e olha o estado em que a humanidade se encontra. Eu digo isso, gente, porque ontem mesmo, eu via coisas ali, a internet me apresentou coisas tão terríveis, coisas que a gente nunca imaginou se deparar. Como, por exemplo, mãe tira a vida do seu filho, mata o seu filho a facadas. Uma mãe que... é uma realidade que já está acontecendo, tem o sacrifício dos inocentes. E agora crianças que estão perdendo a sua vida, cujas vidas estão sendo tiradas por suas próprias mães. Por suas próprias mães. Gente, isso é terrível, mas a palavra está dizendo, as pessoas se tornarão desumanas. As pessoas se tornarão desumanas. Se você colocar aí, não coloca não, mas se a gente der um Google aí e colocar... não é? Filhos que tiram a vida do seu pai, da sua mãe. São notícias aí semanalmente. Está aqui, rebeldes a seus pais. E agora pais tirando a vida dos seus filhos. E por aí vai, são situações tão terríveis.
Pessoas que tiram a vida da outra por causa de um aparelho celular. Por causa de uma nota de R$50, de R$100. Pessoas se tornarão desumanas. Ignoram o valor da vida humana, traidoras, egoístas, avarentas. E por isso que é tão importante, nós não podemos olhar para isso, sabe? E não fazer um exame de consciência um exame de consciência de como está o meu e o seu coração. Porque um pecado, ele atrai outro pecado. A palavra diz um abismo atrai outro abismo. E se você for procurar e pesquisar, essas pessoas, elas não chegaram a este ponto do dia para a noite. Às vezes, claro, de repente uma situação, um momento ali, mas nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração para que o ódio, para que o ressentimento, a mágoa, para não nos deixarmos conduzir pelas paixões desordenadas, nós precisamos vigiar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Não apenas nos escandalizarmos de repente com essas coisas que estão acontecendo, mas espera aí, para onde eu estou caminhando? Para onde a minha família está caminhando? E os meus filhos, não é? Para onde a minha família está caminhando? Espera aí, as coisas não estão bem. Então nós precisamos reconhecer qual é a raiz desse mal. Nós olhamos para dentro e precisamos reconhecer em nós que existem paixões desordenadas. Existe uma concupiscência, uma inclinação ao pecado. Como diz São Paulo, muitas vezes eu vou deixar em Romanos 7:19, você pode abrir a sua Bíblia, Romanos 7:19, eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero fazer. Olha o que diz o apóstolo. Quantas vezes você começa o dia fazendo um propósito? Hoje eu não vou me estressar. Tirou o carro da garagem, levou um buzinaço, já estressou. A Maria Esperança riu aqui, né? Se identificou. Né? Assim a gente faz um propósito na capela. Hoje eu não vou perder a minha paz por nada. A gente sai da capela, tromba com a situação difícil, pronto. Foi. Muitas vezes, hoje eu não vou discutir com meu esposo. Mesmo se ele vier com palavras duras, eu vou ser assim, vou imitar a virgem do silêncio, eu não vou falar nada. Na primeira, a gente já esbravejou. Já falou tudo o que queria e o que não queria falar por causa daquele ímpeto que veio. Disse palavras que eu não queria ter dito. E agora a mágoa, agora a confusão. O próprio apóstolo vai dizer isso. Eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Por quê? E aí o Dom Lorenzo Scupoli, nós estamos exatamente utilizando este livro, um verdadeiro clássico, né, que é o do Combate Espiritual à Paz Interior, do Dom Lorenzo Scupoli. Ele vai nos alertar. A desobediência de nossos primeiros pais no paraíso, nós meditamos isso no Rosário hoje, foi fortíssimo. A desobediência, entre as outras penas dessa desobediência, que eles e nós, seus descendentes, fomos, não é, castigados por essa, como consequência dessa desobediência, se seguiu a isso imediatamente a culpa. E nós nos vimos ali numa horrível desordem e desconcerto da natureza humana. Aquilo que estava ordenado em razão do pecado original, daquela desobediência, foi desordenado. E agora nós estamos marcados por essa concupiscência. Nós estamos marcados por esta desordem. E precisamos então de uma vida ascética, precisamos de ascese, precisamos de um esforço para, de fato, fazer o bem que nós sabemos, devemos fazer e evitar o mal. Eu abri aqui com notícias muito, não é, de notícias fortes, exatamente para ilustrar aquilo que São Paulo fala na carta a Timóteo. Mas quantas vezes ao longo do dia nós também podemos estar matando pessoas com as nossas palavras? Nós estamos ferindo e machucando. E quantas vezes estamos nos deixando levar por essas más inclinações? A gula. Quantas pessoas não conseguem mais controlar um hábito compulsivo, comem a toda hora. Um consumismo desenfreado. Consumindo pornografia na internet. Faz um propósito e não tem conseguido. Então, Dom Lorenzo fala, precisamos entender que há uma desordem dentro de nós. E o primeiro ponto é reconhecer isso. Reconhecendo, entender que eu então estou dependente da graça de Deus. E olha o que ele vai dizer. Não adianta a gente ficar cortando os ramos. Se é uma erva daninha, nós precisamos arrancar o mal, aquele mal pela raiz.
Muitas vezes a gente vai tratar aquilo que é sintoma de um problema, de uma ferida interior, que é hoje o que está acontecendo muito. Nós ficamos nos sintomas. Há feridas interiores que apenas ali, que apenas Jesus, esses momentos de cura, essas orações, esses momentos, recorrer à oração são imprescindíveis, porque só o Senhor para curar aquelas feridas, aquilo que é consequência do pecado. Eu preciso me dirigir ao sacramento da confissão para pedir, receber a absolvição e ali cumprir a penitência. Então entende que não adianta a gente ficar arrancando os ramos. A gente precisa arrancar aquele mal pela raiz se nós queremos vencer. E aí, o próprio São Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, a raiz de todos os males é a cobiça. A raiz de todos os males é a cobiça. Mas que cobiça é essa? Exatamente o que eu colocava ainda há pouco. Os santos padres, entendem esta cobiça como o amor e o desejo desordenado pelos bens deste mundo. Um amor e um desejo desordenado pelos bens deste mundo. Padre Roberto dizia inclusive denunciando, eu preciso fazer esta denúncia. Nós estamos vivendo uma espiritualidade horizontal. Não, a nossa espiritualidade ela é também vertical. Olha, a cruz, ela é formada pelos dois braços. Nós não podemos perder esta noção de céu, é o que Dom Lorenzo vai dizer. A vida eterna e futura importa mais do que a vida presente e temporal. O salmista vai dizer de que vale. Os mais fortes talvez cheguem aos 80 anos, mas o que é isso diante da vida eterna? O que é isso diante de uma vida eterna? A vida eterna e futura importa mais do que a vida presente e temporal. Nós estamos em busca de recompensas imediatas. Recompensas passageiras. A recompensa que Deus nos prometeu é uma recompensa eterna. É uma recompensa futura e eterna. É essa recompensa que Ele nos promete. Nós estamos abrindo mão por causa de pequenos prazeres momentâneos que depois deixam na nossa alma a morte. Entende? Então, qual é a raiz do mal? Essa cobiça, o amor e o desejo desordenado pelos bens deste mundo. As pessoas estão muito mais preocupadas com essa vida física, com esta vida aqui, do que com esta vida eterna. Nós precisamos, enquanto cristãos católicos, olhar para o céu. Olhar para o céu, voltar a desejar o céu, a sonhar com o céu. Por que tantas pessoas desistindo de viver? Porque não tem perspectiva, porque não tem futuro, porque não olham para frente, porque estão sem esperança. E é isso que o apóstolo, inclusive, vai dizer. Bom, se não há uma vida eterna, se não há um céu, então comamos, bebamos, façamos aí de tudo, porque afinal amanhã morreremos. Mas se o Senhor ressuscitou dos mortos, se existe uma vida eterna, vale a pena. Pelo que eu me sacrifico acordando às 2:30 da madrugada para estar aqui às 4 horas da manhã. Pelo que eu me sacrifico renunciando a um convívio diário com a minha família biológica. Pelo que eu me sacrifico a não ver os meus sobrinhos crescendo. Pelo que eu estou me sacrificando a abrir mão de outros sonhos e de outros projetos para consagrar a minha vida a Deus. Porque existe um céu, existe uma recompensa eterna. É por isso que você, esposo e esposa, se sacrificam pelo bem da prole, pelo bem da família. Mas o mundo insiste em dizer, não é? O mundo insiste em fechar esta janela e dizer é aqui e é agora. Então, será que vale a pena esse esposo que está lutando para ser tão fiel à sua esposa, sofrendo tantas tentações, colegas de trabalho ali, e quantas vezes a tentação vem e diz, será que está valendo a pena esse meu esforço? De cumprir o meu compromisso de fidelidade que eu fiz no altar, eu prometi para Deus, não foi? Eu prometi para Deus. Eu te prometo, eu prometi à minha esposa, eu prometi, e foi com Deus também que eu selei essa aliança, foram os 3. A esposa, por sua vez, também pode sofrer aquelas tentações. Será que está valendo a pena? Eu estou perdendo a minha vida. Eu estou perdendo a minha vida para me sacrificar pelos meus filhos? É isso mesmo, mãe. É isso mesmo. O chamado é para perder a vida, porque só quem perde vai ganhá-la. Desde o momento em que você colocou essa criatura no mundo, é isso mesmo, é perder a sua vida para que ela tenha vida. Isso o mundo não vai entender, nós somos loucos.
Acontece que se o grão que cai na terra, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, ele não será mais do que um grão de trigo e vai secar. Vai ficar seca. Mas se o grão de trigo que cai na terra morre, ele vai dar muito fruto. Nós estamos aqui para perder a vida por Cristo. E aquele que perder a vida pelo Senhor vai ganhá-la. O mundo não vai entender e ele não tem que entender. A gente não tem que estar discutindo com o mundo. Então, é isso que hoje Dom Lourenço está aqui dizendo. Só pode viver para Deus aquele que está disposto a morrer para si. Eu quero viver para Deus. Isso aqui não é só para um sacerdote, não é só para uma freira, não, isso aqui é para todo cristão católico. Nós existimos para a glória de Deus e só é possível viver para Deus aquele que está disposto a morrer para si. Para as suas paixões desordenadas. E isso não é uma vida triste. Os santos, eles são tão felizes. Outro dia alguém perguntava, por que nós não somos tão felizes como os santos? Porque ainda não morremos para nós mesmos. Os santos morreram para si. Eles viveram de fato para Deus. Então veja, nós precisamos entender essa realidade do pecado. O pecado, como dizia ainda há pouco no Rosário, esse amor desordenado por si até o desprezo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, você pode abrir também e sair no parágrafo 1849. Ele vai trazer aqui a definição. Catecismo, você pode abrir, parágrafo 1849, e vai trazer essa definição. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus, para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e a solidariedade humana. Essa é a realidade do pecado. Esse é o verdadeiro fracasso. Para o mundo, fracassar, às vezes, é você não ter um sucesso financeiro, é você não ter fama, é você não ter aquilo. Isso para o mundo é fracasso. Para nós cristãos católicos, não. Lembre-se, Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Para nós cristãos católicos, o que é o fracasso? O único fracasso real chama-se o pecado. Então, quando Jesus ele vive aquelas experiências com os fariseus, e isso nós meditamos no primeiro capítulo ontem, porque às vezes a gente pode pensar que a santidade consiste nas práticas exteriores, e não. Assim pensavam os fariseus. Eles tinham uma observância rigorosa do rito, mas o coração deles estava distante de Deus. Por isso que em muitas situações em que o Senhor os coloca ali, eles pensam estar provando Jesus, mas é Jesus que está colocando-os à prova. Como quando Jesus cura em dia de sábado. E em tantas outras situações, e eles reagem, e Jesus energicamente os exorta, e se entristece muitas vezes, diz como os vossos corações estão endurecidos. Não é permitido fazer o bem no dia de sábado? Porque os vossos corações estão endurecidos. Assim como aquela mulher também cuja filha se encontrava possessa, e ela vai em busca do Senhor, e o Senhor então começa um diálogo com ela. E aquela mulher, podemos dizer, vence pela humildade. E Jesus faz aquilo propositalmente para dar a conhecer o que existe no coração daquela mulher. Mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha está curada, está liberta. É nas situações de prova. Nós falamos hoje exaustivamente aí sobre a tentação. É exatamente na tentação, é exatamente nas provas que nós sabemos o que existe dentro de um coração. Uma esposa hoje no Rosário falava conosco. Estou aqui, irmã Maria Raquel, no Rosário. Sexta-feira, dia 9, o meu esposo tirou a vida. Eu praticamente presenciei, mas eu estou aqui. E só consigo estar aqui graças a essa família de oração. Estou aqui e proclamando que Deus é bom. Essa mulher está entendendo o que existe dentro do coração dela. Um coração que está dolorido. Um coração que está sofrido. Mas nesse momento está vindo à tona o que há no coração dela. Existe na alma dela uma fé. Existe um amor a Deus. Foi isso. Essa primeira prova os anjos foram submetidos. Um terço deles não passaram na prova porque não amaram a Deus acima de todas as coisas. Os nossos primeiros pais foram submetidos à prova, caíram. Nós também somos submetidos à prova. E se caímos, temos a oportunidade de nos levantarmos. E por isso hoje no capítulo 2, o Dom Lourenço vai dizer, é preciso desconfiar de si.
É preciso desconfiar de si. Olha como se fala pouco sobre isso. O quanto nós, num rosário como esse, nós nos damos conta o quanto às vezes você tem pouco conhecimento da vida espiritual. É preciso conhecer a vida espiritual. É preciso compreender até onde o Senhor nos permite e quer que nós compreendamos. E Ele diz hoje, desconfie de si. E aqui eu trago um exemplo tão claro, o exemplo de São Pedro. No Evangelho nós encontramos, eu falava outro dia, quando Jesus faz o anúncio da sua paixão, Pedro, ele se coloca ali e diz, não, Senhor, que isso não te aconteça. Eu daria a minha vida por ti. E quando nós encontramos Pedro no Horto das Oliveiras, diz que Pedro tirou a espada e acertou a orelha de um dos soldados de Malco, acertou ali a orelha dele, tirou a orelha dele. Pedro com coragem. O que aconteceu com Pedro, que de repente nega Jesus 3 vezes? Exatamente porque Pedro era valente, impulsivo. Pedro não era medroso. Acontece que Pedro, ele acreditou que podia fazer tudo isso confiando em si mesmo. Essa foi a falha de Pedro, foi a brecha por onde o inimigo conseguiu entrar. E quantas vezes você pode pensar, eu vou salvar o meu casamento. Eu vou tirar este meu filho das drogas. Eu vou fazer isso, eu vou conseguir aquilo, eu vou. Você se esquece de um detalhe. Você vai fazer tudo isso sim, mas com a graça de Deus. Ou seja, a minha confiança está no Senhor. Sem Ele eu nada posso fazer. Veja, Jesus vai dizer no Evangelho, João capítulo 15, versículo 5, marca aí na sua Bíblia, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E quando ele diz nada, é nada mesmo. A palavra de Deus vai nos dizer isso através do salmista. Em quantos salmos nós nos deparamos com isso? É Deus. É do Senhor que nós recebemos o querer e o fazer. É Ele que completa em nós a obra começada. Nós recebemos tudo dele. Por nós mesmos, meus irmãos, abandonados a nós mesmos, nós só somos capazes do pecado. Abandonado a nós mesmos, sem a graça, a misericórdia de Deus, nós só somos capazes de uma coisa, do pecado. Olha que terrível. Mas Jesus, Deus, nas suas entranhas de misericórdia, assume a nossa humanidade. Assume a nossa humanidade para nos trazer então o remédio, para nos fortalecer. Isso é extraordinário. Então, veja, essa concupiscência que nos arrasta, nós precisamos combater esse combate espiritual. E o padre Roberto hoje dizia, só pode combater verdadeiramente aquele que está em paz. Aquele que está em paz. Aquele que sabe o poder de Deus e que o inimigo já está derrotado. Ele entra no combate espiritual, ele entra em paz. Porque ele sabe que a vitória é do Senhor. Mas para isso, nós precisamos caminhar, nós precisamos lutar. Quantas vezes nós vamos nos desesperar diante das situações difíceis? E olha que bonito, Dom Lourenço vai dizer, nenhuma adversidade nos prejudicará. Citando aqui uma oração que a igreja faz no período quaresmal. Nenhuma adversidade te prejudicará se nenhuma iniquidade te dominar. Nenhuma adversidade, tudo aquilo que pode ser uma manifestação diabólica, pode ser um complô aí do mundo para te destruir. Nada disso vai te prejudicar se nenhuma iniquidade aqui dentro do teu coração te dominar. Não há dúvida de que o demônio não tem força nem arma com as quais possa nos vencer, senão aquelas que você mesmo entrega para ele. As armas que o maligno usa contra você, as acusações, ali os maus pensamentos, são armas que na verdade nós colocamos nas mãos deles, nas mãos dele. Ele não tem força, ele não tem arma para nos vencer, senão aquelas que nós lhe concedemos em nossos desenfreados apetites e desordenadas paixões. O que é que nós precisamos? É caminhar na virtude. O catecismo vai dizer o que é virtude. Parágrafo 1803. É uma disposição habitual e firme para fazer o bem.
E o que é o vício? É exatamente a repetição, o pecado. Um hábito compulsivo, aquilo que é um pecado, um ato isolado, começa a se tornar um hábito, uma repetição. Veja que é o contrário da virtude. Vício e virtude. Nós hoje queremos suplicar ao Senhor essa graça que Ele venha nos trazer, essa vitória sobre o vício, para que possamos caminhar na virtude. Os santos foram aqueles que caminharam na virtude, numa disposição habitual e firme para fazer o bem, mesmo com essa inclinação ao mal, mesmo tantas vezes sentindo aquele apelo, um apetite sensitivo, aquele apelo do nosso corpo para fazer o que não deve ser feito. Nós nos colocamos sob o domínio do Espírito, a nossa razão, a nossa vontade governada pelo Espírito. Como eu estou ali diante de... Eu, por exemplo, amo bolo de chocolate, mas estou dando um exemplo. Tenho diabetes. E ali está um bolo delicioso de chocolate na minha frente, mas eu olho e digo, não, eu não vou comer. Não vou prejudicar a minha saúde. Eu consigo fazer isso, porque eu fui criada por Deus, eu sou corpo e alma. Ele me dotou de inteligência e vontade, de razão. Então, por mais que eu queira, por mais que a minha boca encha de água, eu sei que eu não devo, então não vou comer. Diferente do animal. O animal, ele não consegue fazer esse movimento, não consegue. Ele vai abocanhar. Né? O cachorrinho ali, quando ele viu, ele vai abocanhar. Aqui, uns cachorrinhos aí que a gente tem, tadinho, se eles veem comida, come, às vezes até vomita, tadinho. Mas tem gente que também é assim, viu? Porque não se coloca, essas paixões não estão sob o domínio da razão. A vontade está enfraquecida. Quantas vezes aquela pessoa que está lá o bolo de chocolate de novo, mas de repente hoje é um dia de jejum. Não, hoje eu vou jejuar. Muito obrigada, não quero. Né? Esse domínio, esse autodomínio. O que nós precisamos reaver, o que nós precisamos pedir ao Senhor que nos conceda. Porque o salário do pecado é a morte. A tristeza, ela vem exatamente porque nós nos deixamos arrastar por essas más inclinações. As adversidades suportadas com paciência e conformidade à vontade divina nos acrescentam ainda mais. Olha o que Dom Lourenço está dizendo. Olha o que Dom Lourenço está dizendo. Nossa, irmã Maria Raquel, mas agora, né, por causa do pecado original, por causa da concupiscência, a nossa vida, como diz Jó, a vida do homem é uma luta. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Nossa, mas se a gente não tivesse que lutar, se a gente não tivesse que lutar, não teria mérito. Só existe uma coroa e um prêmio reservado para nós, porque existe uma luta a ser travada. Aquilo que perdemos em Adão, ganhamos em superabundância em Jesus Cristo. Então veja, portanto, o que nós devemos lamentar diante das dificuldades, não é a dificuldade em si. Uma traição. A gente vai lamentar a traição em si. Ela dói demais. Como é terrível ser traído. Que decepção. Mas saiba que a traição por si mesma, ela faz o mal àquele, né? Aquele que traiu. Ele que está quebrado. Na verdade, é ele que está quebrado por dentro. Mas essa dor que eu sinto da traição é normal que eu sinta. Não é ela que provoca um mal no sentido na minha alma. Não. Mas é a ofensa que causamos a Deus quando, por exemplo, diante disso vem a raiva. Eu abro o coração para o ódio. Eu abro o coração para o ressentimento, para a impaciência, para a ira. Aqui consiste verdadeiramente o mal. Na verdade, os santos, eles são aqueles que passam por tantos tormentos, por tantas perseguições. E o que é que isso produz na alma deles? Uma purificação, uma santificação mais intensa. Então, meus irmãos, o padre dizia, diante das insídias do maligno, nós precisamos combater. E aquilo que é realidade interior nossa, as feridas precisam de cura. E as paixões desordenadas, nós precisamos viver a realidade da mortificação. Precisamos mortificar. A mortificação, por exemplo, que estamos fazendo, renunciando ao sono, que seria lícito, dormirmos mais. Estamos fazendo uma mortificação. Quantos que estão aí sem doce, estão
diminuindo o uso de redes sociais, mortificações. Exatamente para dizer para o nosso corpo que ele não manda. Não. Existe aqui uma alma, não é, dotada de inteligência e vontade, que está no governo. E eu não vou fazer o que eu quero fazer, mas eu vou fazer aquilo que eu devo fazer. Muitas vezes nós nos colocamos com medo de Satanás. Nós não podemos ter medo do maligno. Quando você tem medo do maligno, é como um cão raivoso, né? Quando as pessoas dizem assim, o animal sente que você está com medo. Outro dia entrou umas pessoas ali para fazer um concerto. E aí um dos cachorrinhos pequenininhos que tem aqui no mosteiro não latia para os outros, latia só para um funcionário específico. E a irmã que cuida dos cachorrinhos diz, sabe por que ele está latindo para você? Porque você está com medo. Os outros não têm medo dele. Falava assim, o bicho sente. O bicho, né, de chifre, ele sente que você está com medo dele. E acontece que o seu medo atrai. Eu sempre recordo daquele episódio que a gente viveu aqui no mosteiro, né? Aquele macaquinho, um sonho lá que fica aí, ele aparece aqui livremente às vezes. E aí, tadinho, ele apareceu passando de árvore em árvore, veio um cachorro grande, estava solto, correu quando viu, correu atrás dele, mas ele rapidamente subiu na árvore, ficou lá em cima. Mas ele estava com tanto medo, se tremendo lá em cima, que ele desequilibrou e caiu na boca do cachorro. Porque estava com medo. Ele já estava lá na árvore mais alta. O cachorro, nem que quisesse, não tinha como subir lá em cima. Mas porque ele estava com medo, ele desequilibrou e caiu. Outro dia uma irmã viveu isso na escada rolante no aeroporto, né? Foi uma queda, né? Foi incrível. A irmã disse assim, quando a irmã foi subir na escada rolante, disse assim, eu tô com medo. Ela fechou a boca, caiu. Mas voltando, então, nós não podemos ter medo do maligno. Olha o que os santos nos ensinam. Queria trazer esse comentário aqui para partilhar com vocês a respeito dessa realidade. Deixa eu trazer aqui aquilo que os santos da nossa igreja nos ensinam. Olha o que diz aqui Santo Agostinho. Antes da chegada de Cristo, o demônio estava solto e livre. Mas quando Cristo veio, ele o prendeu. Então alguém pode questionar, se ele está amarrado, né? Está amarrado, a gente fala às vezes, né? Por que ainda causa tanto estrago? A resposta é simples. Ele é como um cachorro selvagem que não consegue ferir ninguém, a não ser que alguém, por imprudência, se aproxime dele. Ele está causando estrago porque nos aproximamos dele por meio do pecado. Então, se caímos é por causa da nossa negligência, por causa da nossa imprudência. São Bernardo vai dizer, a condição do demônio depois de ter sido vencido por Cristo é fraca e vil, que ele só pode vencer aqueles que voluntariamente se rendem a ele e se sujeitam a ele. Caso contrário, ele não pode, é por isso que ele não pode fazer mal. Ele não faz mal, não pode fazer mal nenhum àquela alma que se decidiu por Cristo. Ele não pode infligir, ele não pode fazer mal algum àquela alma que se decidiu por Cristo. A Sagrada Escritura traz o livro de Jó. Leia o livro de Jó durante essa quaresma de São Miguel, se você puder. Como é forte a experiência. Jó, ele é provado. Ele perde tudo. Tudo. O inimigo, ele pede a Deus. Jó, ele é um homem justo. E aí, num diálogo, o inimigo fala assim, mas ele é justo, ele é fiel a ti, porque ele tem tudo. Deixa eu tocar nas coisas dele. Deixa eu tocar nas coisas dele para ver se ele não vai cuspir na sua cara, em outras palavras, se ele não vai ser infiel a ti. E Deus permite. Vai. Então vai, toque nas coisas dele. E Jó perde tudo, materialmente. Perde os seus bens, perde sua família, Jó perde tudo. E por fim, Jó ainda contrai lepra. Está coberto de chagas. Mas Jó permanece irrepreensível diante de Deus. Satanás lhe tirou tudo. E ao mesmo tempo podemos dizer, não lhe tirou nada. Nada. Porque a alma de Jó permanece íntegra. E sabe o resultado final? Deus concede a Jó muito mais do que o que ele havia perdido. Se ele tinha uma casa, ele agora tem 10. Se ele tinha
O que ele tinha, Deus devolveu a ele em superabundância. Uma família, muito mais filhos. Deus deu a Jó em abundância. Entende isso? Entende isso? É a alma, é o coração. É aqui onde nós devemos vigiar as nossas paixões, a nossa inclinação ao pecado. É isso que precisa ser governado pelo Espírito Santo em nós. E nesse dia de hoje, o capítulo 2, você pode abrir da desconfiança de nós. Meus irmãos, é esse o estado em que nós nos encontramos. Como é que nós vamos confiar em nós mesmos? Ah, mas eu já sou freira. Eu estou no mosteiro, estou aqui há 15 anos. Eu já consagrei a minha vida. Sabe o que Dom Lourenço Scupolo vai dizer? É muito mais fácil converter e reduzir ao bem um pecador manifesto e conhecido do que o oculto e encoberto com a capa das virtudes aparentes. Nós estamos num processo de conversão. Nós estamos num processo. Outro dia o padre dizia, você pensa que Satanás está querendo lhe tirar da igreja? Não. Ele quer te conduzir ao pecado dentro da igreja e tudo. Ele quer te conduzir ao pecado e que você continue aqui sobre essa capa. Por isso que essa palavra é para todos, mas muito forte para nós que decidimos caminhar com Cristo, mas que com o tempo podemos estar arrefecendo na nossa radicalidade. Pode ser que o nosso seguimento a Cristo esteja se reduzindo à exterioridade. Eu venho todo dia para o Rosário da Madrugada, eu vou à missa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu deixei de olhar para o coração, para o interior. Todas essas coisas não são fins em si mesmos, elas são meios para me levar à santificação. Então hoje, no capítulo 2, página 55, Dom Lourenço está dizendo, a primeira coisa para quem quer ter vida espiritual é desconfiar de si. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Quem? O Senhor. Filipenses 2,13, é Deus quem produz em vós o querer e o realizar. É Deus. Se a nossa condição, se a condição do homem é essa, inclinado ao pecado, inclinado ao mal, numa luta em luta, nós precisamos reconhecer que somos dependentes da graça de Deus. E por isso então, nós estamos aqui no Rosário, nós vamos à missa todos os dias, nós buscamos a confissão, porque nós não podemos nos afastar do Senhor. Eu sou tão ruim, tão miserável, tão difícil, que se eu tiro o olhar do Senhor um instante, se Ele me solta um momento, eu me perco. Eu me perco. Não é Deus que precisa da minha missa. Não é Deus que precisa do meu rosário. Sou eu. Sou eu. Desconfiar de si. A desconfiança de ti mesmo é neste combate de tal maneira necessária que sem ela deve ter por certo que não só não poderás alcançar a vitória, mas nem mesmo vencer a menor das tuas paixões. Toda graça e virtude que possuímos provém exclusivamente do Senhor. É Ele a fonte de todo o bem. De nós mesmos, nada de bom pode sair. Nada de bom pode sair. Então a primeira coisa, por isso que eu falei exaustivamente da condição do homem, em razão do pecado original da concupiscência, a primeira coisa, reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas. Reconhecer que sem Ele nós não podemos. Após a queda, Pedro reconhece, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Vamos rezar com esta canção hoje. A Madre Kelly transformou isso em canção. Daqui a pouquinho a gente reza com ela, porque é esse o primeiro passo. Eu vou para o Rosário da Madrugada. Eu estou me esforçando para ir à missa não só aos domingos, mas todos os dias. Eu estou buscando a mortificação, eu estou no jejum, porque eu sei que sem o Senhor eu não posso. Eu não vou conseguir vencer essa batalha na minha casa. Eu não vou conseguir essa batalha que acontece aqui, dentro do meu coração. A tentação de murmurar, a tentação de julgar o irmão, a tentação da fofoca. Nós precisamos parar de ficar atentos apenas, vou usar essa expressão, aos pecados grandes. Sabe? Por exemplo, um adultério.
Mas quantas vezes o adultério, você não prestou atenção que o adultério, o ato consumado, foi um processo e que aquilo começou, na verdade, aquilo começou aqui, quando você se permitiu determinadas conversas ou determinados contatos que não eram devidos? Não percebe que aquela queda, aquela infidelidade terrível começou porque de repente você abandonou o ofício divino? Você começou a arrefecer no seu Santo Rosário. Você começou a descuidar da tua vida de oração. Você começou a dizer, Deus, eu não preciso de você. Descuidar da vida de oração é dizer, Deus, deixa que eu faço só. Eu posso. Quem não reza está dizendo isso para o Senhor. Eu posso. E a verdade é que nós não podemos sem o Senhor. Então, reconhecer. Segundo passo, pedir ao Senhor a graça. Nós temos que pedir. Ele diz, bata a porta. Aquele que se bater vos será aberto. O que pedir vos será dado. Se procurares, tu encontrareis. Isso tudo está na palavra. O tempo passa ligeiro, né? Está na palavra. Então, pedir ao Senhor a graça. Qual é a graça que você precisa hoje? Meu Deus, eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado na gula, eu estou sendo tentado na preguiça, eu estou sendo tentado na soberba, a inveja. Muitas pessoas não confessam, mas sentem um movimento interior de inveja. Entristecer-se pelo bem do outro. Entristecer-se pelo bem do outro. Gente, é tão interessante. Isso aqui é outro ponto. Não olhar para dentro faz com que a gente coloque a culpa sobre o outro. E essa foi a sugestão diabólica da serpente lá no Éden, né? A serpente sugestiona, Eva cai, e de repente quando Deus então, está no Gênesis, quando Deus então chega e percebe aquela confusão, o que é que Adão, a primeira coisa que Adão faz é dizer, ó, foi ela, foi Eva, foi a mulher, e mais, que o Senhor me deu. Está dizendo, foi o Senhor que me deu essa mulher que me fez cair, a culpa é sua, a culpa é de Deus. Deus tinha dito que ele não comesse, ele desobedeceu. Aí depois Eva disse, foi ela, foi a serpente. Quando estamos cegos de olhar para dentro e dizer, eu fiz porque eu quis. A palavra diz que nós não seremos tentados acima das nossas forças. Mas também diz que sem a graça, sem Deus, nós não podemos. Então, na tentação, eu preciso dobrar os meus joelhos, eu preciso clamar e dizer, Senhor, socorre-me. Porque senão o Padre Pio tem uma oração belíssima que ele diz, fica comigo, Senhor. Porque sou fraco e preciso de Ti. Quando nós não desconfiamos de nós mesmos, está no capítulo 2, o Senhor vai permitir a nossa queda. Como permitiu a Adão, como permitiu a Pedro. O Senhor vai permitir a nossa queda. Até mesmo como um remédio. Para ver se nós somos destronados do pedestal em que nós nos colocamos. É difícil ouvir isso, mas é preciso. Somos abatidos no nosso orgulho. Há almas que só diante da queda, elas vão se dar conta da miséria que são. E aí uma queda para compreender que é preciso reconhecer a dependência do Senhor. No capítulo 2 hoje, nós lemos isso. Então, veja, o primeiro passo, reconhecer as nossas limitações e misérias. Segundo, pedir a graça ao Senhor, a força dele na nossa oração. É o que nós precisamos então fazer para permanecermos no Senhor. Ele traz ainda aqui um terceiro e um quarto meio. Tem um comentário que Dom Lorenzo traz. Pois é muito claro que aquele que deseja unir-se à luz suprema e verdade incriada precisa conhecer-se a si mesmo. Esta costuma ordinariamente a divina piedade concedê-la aos soberbos e presunçosos através das quedas. Era aquilo que eu estava dizendo para vocês. Deixando-os cair em alguma falta da qual imaginavam poder escapar, para que, acabando de se conhecer por esse meio, aprendam a desconfiar de si. Entende? Aprendam a desconfiar de si. Como é que eu sei? Como identificar se o homem age com desconfiança de si, com confiança em Deus?
Como saber? Quando ele cai. Se ao cair ele se inquieta e aflige, sentindo quase desespero, é um sinal de que ele confiava em si mesmo. Entende? É um sinal de que ele confiava em si mesmo. Mas quando o olhar muda, e eu lanço o olhar para o Senhor, então isso tudo muda. Eu grito, eu declaro a minha confiança no Senhor. Eu sei que eu não posso confiar em mim. A força capaz de vencer nossos inimigos nasce principalmente da desconfiança de nós mesmos e da confiança em Deus. Se o seu coração não estiver auxiliado e impulsionado por uma graça especial, você não será capaz de realizar as boas ações, os bons propósitos. Veja, é o conselho hoje que nós então recebemos nesse segundo dia da nossa quaresma de São Miguel. E se por acaso estamos perdendo nessa batalha, Dom Lorenzo vai dizer, não pare de lutar. Mesmo se você está caindo, aquela pessoa que está lutando para deixar um vício. Maria, Raquel, eu consigo 2 dias e não consigo um dia. Eu dou 3 passos para frente e dou 1 para trás. Dom Lorenzo está dizendo, não pare. Não pare, porque enquanto houver luta, há esperança de vencer. O inimigo vai dizer, não adianta porque você dá 3 passos e dá 1 para trás. E Deus está dizendo, continua, filho. Mesmo dando 3 para frente e 1 para trás, não pare. Na vida espiritual é assim, às vezes a gente fica desesperançoso e quer desistir, porque não consegue cumprir os propósitos, mas o Senhor está dizendo, não pare, porque enquanto houver luta, existe esperança de vencer. Existe esperança de vencer. E quando você menos esperar, todos os seus inimigos estarão derrotados. Todos os seus inimigos estarão derrotados. A grande proposta dessa quaresma de São Miguel é exatamente essa. Mortificando as nossas paixões, imitando os costumes, abstendo-nos dos pecados, cumprindo a penitência, que nós possamos crescer nesta união com Deus. A grande proposta dessa quaresma de São Miguel é que nós possamos então caminhar em santidade, caminhar nesta união, nos deixando conduzir a esta perfeita união com Deus. Qual, então, a orientação de hoje? Desconfiar de si e confiar no Senhor, confiar em Deus. É interessante porque Davi, ele é um homem de grandes feitos. Grandes feitos. Não é? Davi, ele vence todas as batalhas. Ele vai para cima do gigante Golias. E o discurso, o tempo está adiantado, não vai dar. Mas o discurso de Davi diante do gigante Golias é belíssimo. Eu parto para cima de ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. E quando Davi vai assim, ele vence. Mas com o passar do tempo, de tanto vencer, Davi para de recorrer ao Senhor. Deu preguiça. Ele nem vai mais lutar, ele fica em casa, ele fica no palácio, ele fica no castelo. Da preguiça, ele cai na luxúria, no adultério. E do adultério, ele cai no homicídio. Um grande homem de Deus, caiu na preguiça. Da preguiça foi para a luxúria, da luxúria chegou ao homicídio. E foi só na queda que Davi tem um choque de realidade e consegue perceber que, na verdade, ele abandonou o Senhor. Ele passou a confiar em si. E Davi, então, arrependido, volta para Deus. O seu ato penitencial, não é? O Salmo 50, ele pede perdão ao Senhor, ele rasga o seu coração. Às vezes é o caminho que nós nos encontramos, é exatamente aqui. Não deixemos de lutar. Ainda que hoje você esteja no chão, não pare de lutar, porque a palavra diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Eu quero louvar a Deus pelos milhares de testemunhos de pessoas que estão sendo levantadas do seu pecado. Todos os dias. Instituto Hesed, estou aqui para agradecer porque consegui deixar o vício do álcool, porque consegui sair do adultério, porque voltei a ir à Santa Missa aos domingos, porque depois de 20, 30, 50 anos me confessei. Pessoas que não desistiram, que não deixaram de lutar. E por isso
venceram, estão vencendo. Somos nós. Somos nós. Miseráveis, recorremos ao hesed de Deus, à misericórdia de Deus. Meus queridos, vamos então rezar com essa canção dizendo: sem ti, Jesus, eu nada posso fazer.